Você avisa com isso? Bem, hoje eu escolhi falar sobre os dons. Eu já faz algum tempo que eu venho meditando, principalmente nas coisas que a gente vem passando aqui na igreja, e a gente sempre ouve, eu sempre ouço, que a igreja poderia ter mais aulas, que a igreja poderia ter mais encontros, e eu venho meditando nisso. E aí eu fui e me lembrei dos dons, que a Bíblia fala sobre os dons, sobre os talentos que cada um tem. E eu vou ler uma passagem que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Hoje o tempo está reduzido, né? Porque a gente está começando a escola dominical de novo, então eu vou tentar ser bem sucinto aqui. E assim nos ensina a palavra do Senhor. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sobrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da uniforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Bem, o primeiro ponto, e aí o porquê que eu vim nos dons, né, foi que para que essas coisas aconteçam, para que os trabalhos da igreja aconteçam, é preciso que alguém faça. É preciso que alguém inicie. E para a gente fazer isso, pensando em Deus, a gente precisa ter esses dons, a gente precisa estar apto a fazer essas coisas. E quem está apto para fazer isso? Às vezes a gente se questiona, né? Quem tem que começar? Quem tem que puxar a frente? E a Bíblia nos ensina que todos nós que já fomos batizados, entregamos a nossa vida a Deus, somos aptos a esses serviços. Todos nós podemos fazer. A partir do momento em que nós nos batizamos, nós podemos receber esses dons, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem preparado para a gente. E aí, a gente fica muito cobrando, né, que outras pessoas façam. Alguém precisa começar a aula dominical, alguém precisa fazer um grupo de cântico, alguém precisa fazer uma sala de crianças. Mas por que não eu? Por que não sou eu que vou começar aquilo que eu estou cobrando de outra pessoa? Eu também sou apto a isso. Eu também sou preparado para isso. E se eu ainda não sou, eu tenho que colocar na presença de Deus, porque se eu estou vendo uma necessidade que existe na igreja, de repente é aquele momento que Deus está falando comigo. Falando assim, faça, comece. A gente nem sempre vai ter a aprovação de todas as pessoas. A gente sempre vai encontrar resistência. É assim desde sempre. Eu escuto o Davi falar, eu escuto as pessoas, o Batista, o meu sogro, as pessoas que estão mais velhas na igreja, repetirem as mesmas coisas. As pessoas são resistentes, as pessoas não querem fazer. E a gente sempre encontra dificuldades quando a gente tenta fazer alguma coisa. Só que nós precisamos fazer. Porque a salvação não é sobre o que o outro vai fazer. A salvação é sobre Cristo comigo. O perdão que eu busco de Deus, que eu busco de Cristo, é através das minhas ações, através dos frutos que eu estou produzindo. Então, será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso fazer? E aí, numa conversa agora há pouco com o Batista, a gente estava falando, e ele comentou sobre mudar o outro. Assim, a gente não tem que mudar o outro. A gente não vai mudar outra pessoa. Se aquela outra pessoa tem alguma mania, tem alguma coisa que te incomoda, ele vai continuar tendo. E o dia que não for ele, vai ter outra pessoa. Mas a questão é o que eu faço com isso. Como eu lido com essa situação.
como eu escolhi passar por isso. E quando a gente se converte a Cristo, um pouco é para aprender sobre isso. É para amar o próximo. É para entender que o próximo também tem defeitos como eu tenho. E os meus defeitos e os defeitos do outro não são maiores do que os outros. Não é porque eu não tenho aquele defeito que o do outro é pior. Não é porque eu não tenho uma dificuldade que a dificuldade do outro é pior. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu não tenho um defeito que outra pessoa tem. Todos somos pecadores. Todos dependemos da graça de Deus. E todos nós que entregamos a nossa vida a Cristo, estamos aptos a receber os dons de Deus. E se Deus está distribuindo esses dons para a sua igreja, o que nós estamos fazendo com eles? Como que nós estamos devolvendo para Cristo, para a igreja, como comunidade, os dons que nós temos recebido? Quando a gente fala da nossa vida aqui, é fácil a gente medir isso. A gente olha para a profissão da pessoa, a gente olha se a pessoa está evoluindo na sua profissão, e a gente entende se ela está devolvendo aquilo pela qual ela foi se habilitando ao longo do tempo. Mas na igreja, não é tão simples assim de se ver. Nem sempre as nossas ações vão ser mostradas para que todo mundo veja. Mas Cristo está vendo. E aí, é uma mensagem direcionada, sim, mas principalmente para mim. Porque eu me coloco muito nessa situação. Será que eu estou produzindo os frutos que eu deveria? E a Bíblia é muito clara, e a gente já passou pela passagem da árvore frutífera várias vezes. Se eu não produzo fruto, eu serei cortado. Será que eu estou produzindo os frutos que eu posso? Será que eu estou devolvendo a Cristo aquilo que Ele tem me entregado? E essa avaliação, e isso, tem que ser de cada um. Eu tenho que me avaliar. Quando a gente vai participar das ceias, uma das passagens que fala é que a gente tem que fazer o nosso julgamento. Nós temos que nos julgar para ver se nós estamos aptos a participar daquele momento. A Bíblia não fala para que eu julgue o próximo, para que eu olhe o próximo, se o próximo fez, se o próximo não fez, se ele merece, se ele não merece, se ele pode ou se ele não pode. Ele fala, julguem-se a si mesmos. E esse julgamento tem que ser nosso, tem que ser interno. Nós sabemos o que nós estamos devolvendo para Deus. Nós sabemos se nós estamos sendo egoístas, mesquinhos, ou se nós estamos sendo caridosos. Nós sabemos. E quando a gente está aqui na igreja e a gente tem a vontade e a gente tem essa sede de ouvir mais da palavra, de entender mais da palavra, o que nós estamos fazendo para mudar isso? Quais são as ações que nós fazemos para mudar isso? Quando a gente sai daqui da igreja, quando a gente encontra as outras pessoas, a gente leva isso para as outras pessoas? As nossas ações, o nosso dia a dia, mostra para as outras pessoas que nós somos de Cristo? E essa avaliação é de cada um. Quando a gente julga o outro, a gente corre um sério risco. Porque nós somos falhos. Inclusive o nosso julgamento. Tudo isso é falho. Por isso que a gente nunca vai merecer a salvação e a gente sempre vai precisar de Cristo. A gente sempre vai precisar do sacrifício dele. Só que nós precisamos devolver alguma coisa em troca. Não é porque Cristo tem que me salvar que eu vou simplesmente apenas vir aqui no domingo, sentar no banco, acessar o culto online e esperar que o próximo domingo chegue. Só isso não basta. Nós precisamos devolver para Cristo aquilo que Ele tem nos oferecido. E aqui na igreja a gente tem várias pessoas com vários dons diferentes. A gente tem as pessoas que têm a qualidade de vir aqui na frente e falar. A gente tem as pessoas que têm a qualidade de fazer a administração dos dinheiros da igreja. A gente tem as pessoas que fazem muito bem as nossas confraternizações. A gente tem as pessoas que têm as habilidades manuais, que fazem a administração do prédio.
A gente tem várias pessoas com várias habilidades diferentes. Mas nós estamos usando isso para o benefício da igreja como corpo de Cristo. Isso é individual. Isso é uma avaliação que todos nós precisamos fazer. Quando a gente começa a fazer isso, as outras coisas vão começar a se resolver. Os nossos outros problemas começam a se resolver. Pelo menos vão ficar mais simples. Os problemas não vão acabar. A gente já ouviu isso aqui várias vezes. A gente não vai deixar de ter problema por ter se convertido a Cristo. A gente não vai deixar de errar por ter se convertido a Cristo. Mas o primeiro passo é começar a viver as coisas que Cristo nos ensina. Porque isso vai nos transformar. Isso vai fazer com que a gente consiga nos mudar, que já é difícil. Então, a gente precisa disso. A gente precisa entender os dons que nós temos. E às vezes, se você acha que você não tem o dom, que você não recebeu, comece a prestar atenção em sua volta. Provavelmente você vai encontrar alguma coisa na qual você sente falta, que precisa ser feita. E se você está vendo essa necessidade, talvez é você que Deus está pedindo para fazer. É você que precisa fazer isso. Não espere que o outro faça aquilo que você sente falta. Faça aquilo. Hoje a gente voltou com a escola dominical. A gente tem vários trabalhos que poderiam ser feitos. Tem várias coisas que eu, Alex, poderia estar fazendo e ainda não faço. Então hoje eu convido a todos a nos examinarmos, a entendermos quais são as qualidades que nós temos, quais são as possibilidades que a gente tem e oportunidades de ajudar a nossa comunidade. Primeiro aqui. Não necessariamente para que a gente tenha 200 pessoas aqui dentro. Porque não é essa a intenção. Se tiver, que bom que tenha. Mas que a gente tenha 200 pessoas que se convertam a Cristo. Que a gente tenha 200 pessoas, 500, seja a quantidade que for, que entendem quem é Cristo. Aquilo que nós entendemos um dia e nos batizamos por isso. Nós nos batizamos porque nós acreditamos e acreditávamos lá atrás e acreditamos hoje que Cristo é o único caminho para a salvação. Então a gente tem que continuar levando isso para frente. E para isso nós precisamos usar os dons que nós já recebemos, que nós temos ou que vamos receber, para que isso continue acontecendo. Eu ouvi certa vez, e já finalizando por conta do horário, que muitas vezes a gente só fala para as pessoas mais velhas da igreja de uma forma um pouco mais complexa e mais difícil. E nós, depois de um tempo de igreja, e eu já me coloco aí que já tem um pouco mais de 10 anos de conversão, a gente já entende a maioria das coisas, a gente já sabe decidir o que é certo e o que é errado. A gente escolhe fazer aquilo ou não. A gente precisa se alimentar, a gente precisa reforçar aquilo. Mas usar os nossos dons também é mostrar para os mais novos que estão vindo o que eles precisam fazer. Porque senão, quando terminar a nossa geração, quem que vai estar aqui na frente? Quem que vai continuar esse trabalho? Só que eu não posso esperar que o outro venha aqui fazer por mim. Eu tenho 4 filhas. Se eu não ensinar para elas, se eu não for um exemplo para elas, ninguém vai ser. Se a gente quiser que esse grupo continue levando a mensagem de Cristo para mais e mais pessoas, nós precisamos devolver para a comunidade os dons em forma de frutos que nós temos recebido. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos congregamos, é por isso que nós estamos juntos. Para que a gente se fortaleça, para que a gente cresça como igreja. Esse ato de vir aqui no domingo não pode ser automático. A gente não pode vir aqui simplesmente por vir. A gente não pode simplesmente esperar passar uma semana para sentar no banco, ouvir, para falar para as outras pessoas. Eu sou cristão, eu participo da igreja no domingo. Como a Viviane ouviu esses dias, então você é uma crente domingueira, só vai na igreja de domingo. E devolver os frutos não é só aqui. Usar os dons de Deus é a cada momento da nossa vida, inclusive aqui. Então, que a gente realmente possa se examinar, que a gente considere os dons que nós temos
e que a gente comece a devolver isso para Cristo através das pessoas que estavam à nossa volta. Em nome de Jesus, amém.